A lei do nome limpo, aprovada no Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e já foi publicada no Diário Oficial da União. A lei acrescentou importantes artigos no Código de Defesa do Consumidor para evitar o superendividamento. Sobre o assunto, eu converso aqui ao vivo em nossos estúdios com a advogada membro da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Piauí, Ada Cunha. Doutora Ada, muito boa tarde para a senhora. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Tudo bom? Prazer lhe receber, tá? Mudanças mais sensíveis dessa nova lei do nome limpo. O que a senhora destacaria para a gente? Então, Lívio, é mais importante ressalvar aqui que essa lei ela tem o foco nos consumidores superendividados. Muitas pessoas ainda não entendem a diferença entre o devedor, o inadimplente e o consumidor superendividado. O consumidor superendividado, ele tem dívidas que ultrapassam a sua renda familiar básica. Foi feito um estudo pelo Instituto de Pesquisas do SPC Serasa, que a cada 10 brasileiros, 4 hoje estão endividados. Nossa. Então, é um valor aí de uma quantidade aí de mais ou menos 63 milhões de pessoas. E metade desse número são de pessoas super endividadas, pessoas que têm dívidas que ultrapassam a sua renda familiar básica, né? E pensando nisso, a maior mudança dentro desse cenário que essa lei trouxe é que as instituições financeiras elas vão ter que compulsoriamente fazer renegociações de dívidas com esses consumidores. Ao passo que isso traz muitos benefícios aos consumidores, também traz um benefício para a economia brasileira, né? A gente sabe que o superendividamento, antes mesmo da pandemia, antes mesmo dessa crise sanitária, já era uma realidade. Sim, claro. Né? Então, além de trazer benefícios aos consumidores, vai trazer benefícios à nossa economia. Mas, doutor, estamos diante de uma lei que apresenta apenas benefícios para a nossa população ou tem alguma coisa que vai de encontro também ao consumidor? Olha, de encontro ao consumidor eu não traria. Traz o contra, acho que a desvantagem que a gente... É para o setor financeiro, então, no caso? Oi? É para o setor financeiro, no caso, essa contrariedade? Essa desvantagem, ela está mais voltada para as instituições financeiras, né? Os bancos, instituições de crédito, porque se eles não trouxerem, vamos dizer assim, considerações sensíveis ao consumidor, se eles não trouxerem, que hoje pode ser levado a juízo, que o consumidor só pode pagar um valor X da forma X, e se eles se negarem a negociar, eles vão ter que comprovar por quê, né? Então, como a gente havia conversado antes, se eles não comparecerem em juízo explicando por que não estão aceitando as condições do consumidor, o juiz é quem vai determinar quanto seria razoável para aquele consumidor pagar. Vamos no exemplo prático. Uma dívida de 100 mil, né? Uma pessoa tem uma dívida de 100 mil com o banco, englobando juros e encargos, e ele se nega a fazer uma negociação ali, uma composição amigável com o consumidor. É o juiz quem vai determinar. Se ele determina que essa dívida pode ter um desconto de 50% no valor, de 100 mil cai para 50, porque ele considera que existem juros abusivos, e o consumidor só puder pagar em 50 parcelas de R$1.000, as instituições financeiras vão ter que aceitar compulsoriamente. Então, vai haver, prevendo esse risco futuro dentro da instituição financeira, vai haver um superávit nos juros, né? Com certeza, né? Que são as garantias das instituições. Então, os adimplentes é que sofrem com isso. Penalizados, que vão ser penalizados com isso. Nossa, que situação. Mesmo assim, estamos falando de um combate ao superendividamento que ainda é um fantasma da nossa economia, doutora. Por mais que tenhamos essa lei trazendo benefícios aos nossos consumidores, a senhora acredita que a legislação pode ser dissociada de um trabalho educativo para que a nossa população possa compreender como usar melhor o dinheiro? Não, uma coisa que é muito notória hoje, e as instituições
as instituições escolares hoje, elas Sim. tentam trazer a educação financeira. Minha filha tem aula de educação financeira na escola, né? Isso é então, importante. assim, mais da metade da população não sabe gerir as próprias contas, não tem esse controle financeiro. Tanto que tem essa quantidade de pessoas super endividadas, né? Mais de 60 milhões de pessoas endividadas. Então, tem sim que existir a educação financeira, e eu digo de berço, né? Quanto mais cedo você aplicar esse senso financeiro na criança, quanto mais cedo você trabalhar isso, menos prejuízo lá na frente ela terá. Eu acredito. Doutora, a lei, como eu já disse no início da nossa entrevista, já foi publicada no Diário Oficial da União, Sim. mas tudo já está em vigor? Já é realmente um consumidor brasileiro que se sinta pressionado por um descontrole, uma falta de educação financeira, já pode gozar dos benefícios da lei do nome limpo? Olha, ainda não. Apesar de já ter sido publicada no Diário Oficial, tem um períodozinho, eu vou ficar te devendo essa informação, mas Tranquilo. tem um períodozinho, acredito que são de 45 dias após a publicação, para ela entrar realmente em vigor. Então, eu acredito que no final de agosto, início de setembro, é que as empresas, as instituições financeiras vão ter que começar a se adequar. Coisa boa. Além dessa questão, dessa questão do superendividamento, a lei trouxe várias mudanças em relação a propagandas enganosas ou assédio aos consumidores, Sim. principalmente aos consumidores idosos, consumidores mais vulneráveis, consumidores analfabetos. Até porque, recentemente, na minha experiência como advogada, eu atuo em causas de empréstimos consignados fraudulentos, né? Então, essa lei ela vai resguardar, para mim foi super interessante porque ela vai resguardar esses consumidores. Entendo. Né? Então, para quem é advogado e está acompanhando a gente aí, ele vai trazer, essa lei vai trazer regras e artigos mais sensíveis ao consumidor mais vulnerável, consumidor idoso, consumidor analfabeto, vai abolir algumas frases que a gente tem visto muito, frases do tipo sem consulta ao SPC, crédito sem comprovação de renda. A gente sabe que existem instituições inclusive menos conhecidas, elas fazem mais propagandas em mídias sociais, em redes sociais, que trazem esse tipo de propaganda. Esse tipo de propaganda vai ser abolido. Isso é importante, né? Em defesa do consumidor mesmo. Doutora Ada, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que, como foi dito durante nossa entrevista, a lei do nome limpo foi publicada no Diário Oficial da União, mas ainda vai demorar um período a ser colocada em prática. Voltaremos a falar sobre esse assunto. Obrigado, viu, doutora? Volte mais vezes.